A mudança de um hábito pode mudar completamente a história da sua vida. Na verdade, por que a maioria das pessoas não conseguem mudar a história de suas vidas? Porque estão presas aos seus hábitos. Seus hábitos criam programações nas suas mentes, programações mentais, fazendo com que as pessoas tenham sempre os mesmos pensamentos. Essas programações mentais viram hábitos. Esses hábitos se tornam programações mentais, fazendo com que nós estejamos vivendo novos dias, mas sempre com a mesma sensação, com a mesma impressão de que nós estamos vivendo dias absolutamente iguais aos dias passados. Esses hábitos também criam programações emocionais. Nós criamos hábitos emocionais em decorrência das nossas experiências de vida. Nos habituamos, então, a ter medo, a ter angústia, a ter ansiedade, nos habituamos a termos acessos de raiva, de ódio, de impaciência. Isso tudo são hábitos emocionais que nós temos, que nós fomos criando no decorrer de nossas vidas e que depois isso vira uma programação. Dificilmente nós vamos conseguindo nos libertar deles. Isso também gera hábitos fisiológicos, físicos, na verdade, que são hábitos relacionados à sua fisiologia, ao seu comportamento físico, à sua postura, às suas atitudes físicas. Isso faz com que a sua frequência de energia, a sua força vital, a sua alma, a sua energia essencial, que é ligada ao seu ser essencial, esteja sempre numa frequência mais baixa, esteja sempre no modo habitual, baixo. Ou seja, nós vivemos as nossas vidas, como diz a música, todo dia eles fazem tudo sempre igual. Todo dia nós vamos repetindo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas reações emocionais, os mesmos modos de nos comportarmos fisicamente, e assim nós vamos tendo a certeza de que nossas vidas jamais poderão ser alteradas, porque nós vamos criando a impressão de que nós não conseguimos. Na verdade, é muito possível você se libertar dos seus hábitos. É muito possível você se livrar desta programação mental, dos seus hábitos emocionais. É muito possível e muito saudável que você faça isso, porque a partir do momento em que nós reprogramamos a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo físico, nós geramos uma nova energia de vida dentro de nós que faz com que nós possamos nos aventurar por novas possibilidades, por novas oportunidades, onde nós começamos aí sim a reconstruir literalmente quem nós somos e a partir daí mudarmos de vez a história de nossas vidas. A partir do momento em que nós vamos nos reconstruindo como somos, nós vamos então mudando as nossas histórias de vida. Nós só conseguimos contar histórias de vidas diferentes quando nós quebramos esta programação habitual da qual nós fomos criando, durante as experiências que nós vivenciamos em nossas vidas. É como se vivêssemos eternamente no passado, apesar de nos esforçarmos para viver no futuro e entendendo que nós teremos, apesar de querer viver no presente, entendendo que nós vamos ter um futuro absolutamente previsível, absolutamente igual ao dia de hoje, uma vez que nós estamos pensando, reagindo emocionalmente, reagindo fisicamente da mesma forma durante tantos anos. É como um ator que não para de fazer o mesmo personagem. Não é que nós sejamos do jeito que nós somos, nós simplesmente estamos interpretando o mesmo personagem em consequência de uma programação mental criada por hábitos mentais em decorrência de nossas experiências de vida, e assim
nós vamos cada vez mais nos enclausurando numa identidade criada por esta programação mental, criada por quem nós achamos que nós somos, mas na verdade essa identidade nada mais é do que uma programação criada por hábitos que podem e devem ser quebrados para que você possa expandir o seu cérebro, as suas emoções, as suas potencialidades físicas, a sua potencialidade de vida, gerando assim um aumento na sua frequência de energia que vai te possibilitar vivenciar e construir para você uma nova história de vida. Rafael era um cara que, como todos nós, vivia habitualmente todo dia fazendo tudo igual. Rafael acordava todo dia e ia lá preparar o seu sanduíche de presunto e queijo. Pegava uma xícara de café, sentava na mesa em sua casa, no mesmo lugar, todo dia. Começava comendo o sanduíche exatamente pelo mesmo ponto. Tomava depois um gole de café e assim ele ia repetindo o seu ritual matutino diariamente. Rafael era um cara solitário, que tinha problemas no seu trabalho, não gostava do que ele fazia, mas fazia porque precisava do dinheiro para se sustentar, mas ele não gostava do ambiente, do trabalho, dos colegas e nem do dinheiro que ele ganhava. Mas estava lá levando a sua vida como assim deveria ser. Rafael era um cara solitário, não tinha nenhuma acompanhante, né? Não tinha uma namorada desde o seu último rompimento, né? Ele se habituou a permanecer sozinho, ele criou o hábito da solidão, ou seja, preferia estar sozinho do que novamente enfrentar aí as adversidades e os prazeres de um relacionamento. Rafael tinha sua saúde debilitada, uma vez que ele não fazia nenhum tipo de exercício, não se alimentava direito e vivia nesta angústia, nesse estado de baixa frequência vital de energia, uma vez que ele fazia exatamente tudo igual todo dia. Aí, depois do café da manhã, ele ia lá, tomava um banho, escovava o dente, tudo igualzinho, descia, pegava o seu carro, ia para o seu trabalho pelo mesmo trajeto, fazendo o mesmo caminho todo dia, igualzinho. Chegava no seu trabalho, ele sentava na sua cadeira e já fazia aquelas coisas todas igualzinhas, um ritual absolutamente igual. Chegava em dado horário do dia, ele parava, ele ia tomar um café, conversava com seus amigos, colegas de trabalho, exatamente sobre as mesmas coisas, habitualmente reclamando do seu trabalho, reclamando do seu chefe, reclamando do seu dia, etc e tal, do trânsito. Era um horário de reclamações habituais. Depois ele voltava para o seu trabalho, parava, ia almoçar, exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar, sentado na mesma cadeira, voltava para o trabalho, terminava o seu trabalho todo dia, parava à tarde para tomar mais um café, para reclamar mais um pouco. Depois ele terminava o trabalho dele, pegava o carro, voltava pelo mesmo trajeto, chegava em casa e aí cumpria novamente o mesmo ritual. Chegava em casa, tomava um banho, pegava uma xícara de café, se sentava e ficava assistindo televisão, ou melhor, deixava que a televisão o assistisse até tantas horas da noite, até que em dado momento ele caía no sono e ia para sua cama dormir. No dia seguinte, repetia-se a mesma coisa, absolutamente igual. Rafael ia lá, pegava o seu pão, fazia o seu sanduíche de presunto e queijo, sentava a xícara de café, sentava no mesmo lugar, comia o pão pelo mesmo lugar, tomava um gole de café, terminava de comer o pão, fazia tudo exatamente da mesma forma. Aos sábados, ele também tinha uma rotina habitual, tradicional, vamos dizer assim. Ele acordava um pouco mais tarde, mas não deixava de primeira coisa do dia pegar o pão, fazer o seu sanduíche, tomar o seu café. Aí ele gastava um tempinho lendo os jornais, etc e tal, não sei o quê.
Durante o dia ele dava uma dormida, né? Acordava somente para ir comer num restaurante que ele gostava, de sentar no mesmo lugar, conversar com as mesmas pessoas, comer a mesma comida todo dia, igualzinho, voltava para casa, ligava a televisão e deixava que a televisão o assistisse durante o dia inteiro, até que ele tivesse sono à noite, e aí ele iria dormir. No domingo, a rotina era mais ou menos a mesma coisa, certo? Com algumas variações. De vez em quando, Rafael ia até a praia, olhava o mar, dava um mergulho e tal, mas todo dia ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era pegar o pão dele, fazer um sanduíche de presunto e queijo, a xícara de café. Ele repetia esse ritual matutino ao acordar, todo dia, da mesma forma, tudo sempre igual. A vida dele não melhorava. Obviamente a vida dele não mudava, porque os hábitos dele eram os mesmos, e isso criou uma programação da qual ele não conseguia se livrar. Até que um dia aconteceu uma coisa que o chamou a atenção. Ele, assistindo televisão, viu um documentário em que um cara falava que se uma pessoa desse 10.000 passos por dia, 10.000 passos por dia, ela se tornaria aí uma pessoa saudável. Ele gostou daquela conversa e falou, caramba, 10.000 passos por dia é muita coisa, é muito passo. Será que eu consigo caminhar um pouco, me faria bem, etc e tal? E quem sabe isso não melhoraria um pouco o meu estado emocional, não me daria um pouco de vida? Ele gostou dessa ideia, aquilo acendeu uma luz dentro do Rafael. Mas aí ele foi dormir no dia seguinte, botou o despertador para tentar acordar um pouquinho mais cedo, para ver se ele conseguia dar os tais dos 10.000 passos antes dele ir trabalhar. Mas aí o que aconteceu? Tocou o despertador, ele continuou dormindo, foi lá, pegou o pão dele, fez o sanduíche de presunto e queijo, tomou o café, repetiu o mesmo ritual matutino, foi pro trabalho, etc e tal. Acabou que ele não deu passo nenhum a mais do que ele já estava habituado e acostumado a dar. Até que no dia seguinte, Rafael tentou de novo. Falou, amanhã eu vou andar, amanhã eu vou caminhar. E aí ele foi lá, botou o despertador e tal, não sei o que, mas tocou o despertador, ele não acordou depois, foi direto lá pro pão dele, fez o sanduíche de presunto e queijo, pegou o café, sentou para tomar café, sanduíche de presunto, tudo igual todo dia. Ele não conseguia, por mais que dentro dele existisse uma vontade, existisse uma intenção dele começar a caminhar, ele não conseguia criar esse novo hábito por conta de não conseguir se desvencilhar dos hábitos antigos. Rafael estava preso numa programação habitual, mental, emocional, física e com baixa frequência de energia vital. Isso o impedia de conseguir sair do hábito em que ele vivia para poder construir um novo hábito. Até que um dia aconteceu um outro negócio interessante. Rafael foi pegar o pão dele para fazer o sanduíche num dia em que ele acordou e descobriu que ele estava sem pão em casa. Ele não tinha comprado pão. E aí o que aconteceu? Ele ligou para a padaria pedindo para que lhe entregassem o pão, e a padaria disse que eles não poderiam fazer a entrega, uma vez que eles estavam sobrecarregados de pedidos e que ele, se quisesse, teria que ir andando até a padaria para comprar o seu pão. Foi aí que Rafael, então, chateado da vida, mas conformado, porque ele não conseguiria começar o seu dia sem ter o pão com um sanduíche de presunto e queijo para poder dar início ao seu dia. Se ele não fizesse isso, ele não começaria o dia. Então Rafael simplesmente foi andando e passeando até a padaria, comprou lá o seu pão. Quando ele chegou na padaria, ele se tocou. Quantos passos eu dei até aqui a padaria? Mais ou menos 3 quadras de distância da casa dele. Aí ele falou, vou contar até quantos passos eu vou dar até a minha casa e vou saber quantos passos eu dei para ir até a padaria. Pegou o pão dele, voltou caminhando, contou mais ou menos uns 250 passos. 250 passos voltando da padaria até a casa dele significa que na ida ele deu mais 250, totalizando 500 passos. Não são 10.000 passos, está longe disso. Mas ele falou, pô, eu já andei 500 passos hoje e isso foi bom, foi bacana. Então ele fez lá o sanduíche dele, comeu, continuou com o ritualzinho dele normal, só que no dia seguinte, ao invés dele deixar o pão na casa dele, ele aproveitou o fato de ter ido andando a pé até a padaria e repetiu o processo.
Ele deu de novo 250 passos para ir, 250 passos para voltar, 500 passos, ele gostou daquilo, de certa forma aquilo começou a dar uma alterada na forma como ele estava pensando, ou seja, amenizou aí, mudou um pouco a cabeça dele, mudou a forma como ele se sentia e de alguma forma mudou o estado físico dele por conta da caminhada. Ele começou a se sentir um pouquinho diferente, No dia seguinte, o que ele fez? Rafael acordou, chegou na padaria, ele falou: 250 passos até aqui são 3 quadras. Se eu andar mais 3 quadras, são mais 250 para ir, 250 para voltar. Chegando em casa, eu dei 1000 passos. Então o que ele fez? Andou mais 3 quadras para frente, voltou 3 quadras, mais 500 passos. Já tinha dado 250 até a padaria, voltou para a casa da padaria, mais 250, totalizou 1000 passos em um dia. 1000 passos em um dia. E ele gostou. Ele gostou daquela sensação. Ele achou que aquilo de alguma forma fez bem para ele. Ele ficou orgulhoso dele ter dado 1000 passos em um dia. Ele gostou daquilo e no dia seguinte o que ele fez? Ele resolveu ainda puxar mais um pouco a carga. Ele andou até a padaria, 250 passos, mais 3 quadras, mais 250 passos, mais 3 quadras, mais 250 passos, voltou mais 250 até a padaria, mais 250 até a casa dele. No total, ele conseguiu andar naquele dia 1.500 passos. 1.500 passos. Aí Rafael realmente já estava se sentindo diferente. Na sua caminhada, ele foi amenizando um pouco os seus problemas diários, as reclamações com o trabalho e tal, aquilo tudo foi se esvaindo de uma forma um pouco mágica no correr da sua caminhada. Ele foi se sentindo melhor, o que fez com que ele pudesse gerar pensamentos melhores, uma vez que suas emoções estavam, de certa forma, indo para um lugar diferente, de maior bem-estar, de maior paz. Isso fez também com que o seu físico, o seu corpo físico começasse todo a reagir diferente, porque o cara estava acostumado a comer um sanduíche, a fazer o sanduíche, sentar na mesa e ficar com aquele corpo paradão. De repente ele estava caminhando 1.500 passos. Obviamente o corpo dele se alterou inteiro, começou a gerar uma alteração na sua mente, no seu estado emocional e no seu físico. O que aconteceu? Rafael criou então o hábito de sair caminhando todo dia de manhã. Isso fez com que ele chegasse um dia a dar os tão queridos 10.000 passos. Todo dia de manhã Rafael então acordava, aí ele passou a conseguir acordar um pouco mais cedo, dar os seus 10.000 passos e voltar para casa. Dando esses 10.000 passos, ele começou a sacar uma coisa que ele não estava sacando. O pão que ele come na padaria não era um pão tão gostoso. E ele falou assim: será que se eu aprender a fazer um pão em casa, será que isso pode ser algo legal para mim? Então Rafael quebrou mais um hábito. Nos sábados, ao invés dele depois da caminhada ficar em casa assistindo televisão, ele resolveu assistir um tutorial que o ensinaria a fazer pães artesanais. Pães artesanais. Então Rafael começou a fazer pães em casa. E aquilo foi dando uma nova experiência de vida para ele, gerando uma nova emoção, uma nova sensação. Aquilo foi reprogramando a mente dele, porque ele teve que aprender a fazer algo que ele não sabia, e isso fez com que o seu cérebro se expandisse, isso fez com que as suas emoções se expandissem, isso mudou a programação antiga, habitual do Rafael, isso foi fazendo com que Rafael se transformasse numa nova pessoa. Aí ele começou a pegar os pães que ele fazia e começou a oferecer esses pães no trabalho. A turma do trabalho começou a adorar os pães que Rafael fazia e começou a pedir que ele mandasse cada vez mais pães para a galera poder comer lá no trabalho. Todo mundo foi ficando fã do pão do Rafael. Então Rafael começou a espalhar para os amigos lá em volta, na região, ali os vizinhos e tal, e todo mundo foi ficando louco com o pão do Rafael, até que ele teve uma outra sacada. Numa caminhada dessa, entre 10.000 passos que ele estava dando já durante o dia, o que ele pensou? Ele falou assim: eu acho que eu posso vender os pães que eu estou fazendo. E aí então ele começou a, de alguma forma, oferecer os pães que ele fazia, porém vendendo.
disse para o pessoal que, eu preciso comprar mais farinha, eu preciso comprar mais isso, mais aquilo para poder fazer os pães lá em casa. Vocês gostam do meu pão, então vamos, contribuir, o pão está custando tanto e tal, não sei o quê. E ele começou a receber uma grande demanda de pães para ele fazer. E ele foi percebendo, de repente, que ele foi ficando acumulado de trabalho com os pães aos finais de semana, que era quando ele vendia e fazia os pães dele. E aí ele foi vendo que ele estava ganhando um dinheiro, fazendo um negócio que ele estava gostando muito de fazer. Fazer pães se tornou uma paixão de Rafael. Ele ganhou 2 paixões na vida: caminhar e fazer pão. E vender pão e ganhar o dinheiro do que ele estava fazendo. Você vê que ele tinha mudado completamente quem ele era para se transformar numa pessoa completamente diferente a partir desse momento. Vendendo os pães dele, Rafael então conheceu uma cliente que era fã dos pães dele, não deixava de comprar os pães dele nunca e tal. E um dia os dois combinaram de sair para poder jantar e se conhecer melhor e essa coisa toda. Rafael, que há muito tempo não saía com uma pessoa, Rafael que há muito tempo não saía para jantar com alguém, etc e tal, resolveu encarar esse compromisso. E foi lá ele, sentou com a menina e tal, e teve uma experiência completamente diferente. Ele teve uma experiência de viver um encontro, que é uma coisa que há muito tempo Rafael nem sabia mais o que era. E aquilo, obviamente, provocou de novo novas conexões neurais nele, ou seja, um novo desenvolvimento no seu cérebro, nos seus pensamentos, uma nova conexão emocional, gerou novas emoções, gerou novos sentimentos, e assim Rafael então começou a se encontrar cada vez mais com essa menina. Os dois começaram a se relacionar. Ele então, junto com ela, teve uma ideia: por que nós não abrimos uma padaria com esses pães artesanais que você faz? Rafael então ficou com medo, aquela coisa toda, porque já não sabia se realmente daria certo. Os dois resolveram encarar esta novidade em suas vidas. Rafael então pediu demissão do seu emprego e abriu a padaria de pães artesanais aonde ele poderia vender lá os seus pães. Conclusão da história, com esta menina que ele estava se relacionando, ajudando ele ali na administração, nas contas, etc e tal. Os dois tiveram muito êxito nesse empreendimento. Rafael se tornou um dos padeiros mais famosos do país. Rafael acabou ganhando muito dinheiro fazendo seus pães com sua padaria, que obviamente foi se expandindo aí pelo Brasil afora. Rafael mudou completamente os seus hábitos mentais, emocionais e físicos. Rafael mudou completamente a história de sua vida. E tudo isso começou com uma simples caminhada. Tudo isso começou com 250 passos até chegar na padaria, 250 passos até voltar para sua casa. A história da vida da gente muda em acordo com a mudança de um simples hábito. Um simples hábito vai causar uma reprogramação mental dentro de você. Uma reprogramação mental dentro de você vai te gerar novas emoções, novas sensações, que vão gerar uma nova frequência de vibração, de força vital, de energia dentro de você, que vai gerar uma nova reconfiguração na sua estrutura física, que vai gerar uma nova potência de energia, um despertar de potência de energia dentro da sua pessoa. Quando nós quebramos os hábitos aos quais nos aprisionamos no correr de nossas vidas, que fazem com que nossas vidas se pareçam a mesma coisa todo dia, nós simplesmente estamos reconfigurando as nossas programações internas. E com isso, aí sim, nós vamos nos tornando pessoas intencionalmente diferentes. E aí sim,
nós estamos nos abrindo para as possibilidades de novas histórias de vida serem contadas. Um hábito que você quebre na sua vida, um hábito que você quebre na sua vida pode mudar a história da sua vida completamente. Porém, o que é difícil na mudança de um hábito? Você pensa como um foguete. Um foguete, para sair do planeta Terra, por conta da força da gravidade, é aonde esse momento inicial do lançamento do foguete até que ele passe a estratosfera, é aonde ele gasta mais energia. É aonde é necessário se gastar mais energia na criação de um novo hábito ou no desligamento de um hábito que nós gostaríamos de nos livrar. Quando existem ferramentas para nos ajudar a nos livrar desses hábitos. Esse é o trabalho que eu faço. O trabalho de reprogramação mental, emocional, física e espiritual. Existem diversas ferramentas para você reconstruir os seus hábitos. O que nada mais é do que você reconstruir quem você é, se tornando uma nova pessoa. E a partir daí você está possibilitado a contar uma história diferente na sua vida. Existem várias ferramentas para isso, porém nunca será fácil sair desse estágio inicial, sair da força que nos prende ao lugar em que nós estamos. Como um foguete que está preso ao chão por conta da força da gravidade, é necessário energia para você poder se libertar desse lugar e poder alcançar o espaço. Na verdade, para você se livrar de quem você é, livrar-se dos seus hábitos e das suas programações mentais, emocionais, físicas e espirituais e poder explodir de amor, de felicidade, realizar conquistas, sonhos e seus objetivos de mudança de história de vida. É necessário a vontade inicial, é necessário o querer, é necessário uma vontade interna que está geralmente associada a uma intenção de quem você é de verdade, de quem você é na sua essência. Quando nós, em nossa essência, estamos fazendo algo que nós não gostamos, que nós não queremos, que nós gostaríamos de mudar, como, por exemplo, um trabalho que não nos realiza, não nos satisfaz e que nós ficamos aprisionados a ele, por conta dos rendimentos financeiros que nos pagam aí as nossas contas, quando nós estamos tendo relacionamentos ou vivendo momentos de solidão do qual nós não estamos felizes, quando nós temos uma condição financeira que nós não queremos mais ter, isso está relacionado aos nossos hábitos e programações mentais, emocionais, físicas e espirituais que foram construídas no correr de nossa vida. Por isso é necessário que a gente reformule, quebre, reprograme a nossa mente, as nossas emoções, o nosso físico, gerando esta força de energia vital que existe dentro de cada um de nós, para que a gente possa despertar as nossas potencialidades internas, fazendo com que nós ganhemos força, energia e vida dentro de nós, para que a gente possa mudar a história de nossas vidas e aí sim ter resultados absolutamente diferentes nas diversas áreas das nossas vidas. Um hábito é um excelente pontapé de início de jogo. Quando nós mudamos um hábito, apenas um hábito de nossas vidas, nós já mudamos o curso do nosso destino, nós já mudamos o para onde nós estávamos indo, para onde nós agora iremos. Quando você muda um hábito na sua vida, você muda o ponto de chegada. É como um avião que está programado para chegar em determinado aeroporto, se ele mudar a rota dele 1 milímetro de grau que seja, ele já vai chegar num lugar completamente diferente. Quando nós mudamos um hábito na nossa vida, nós simplesmente mudamos quem nós somos
e conseguimos então recontar a história de nossas vidas. Nós conseguimos, a partir da mudança de um hábito, mudar a história de nossas vidas. Então, não perca essa oportunidade. Comece agora a gerar energia e força dentro de você para a mudança de um hábito. Você vai mudar completamente a sua história de vida.